Gente, essa palestra é muito linda. A reivindicação da capacidade total de grandeza. É a palestra 212 do Guia do Pathwork. E essa palestra, ele fala muito de que a gente tem um anjo e tem um demônio dentro da gente. Que o demônio é conectado ao nosso medo de olhar para o mal, né? E nós, seres humanos, nós estamos aqui, né, na Terra, justamente para entrar em contato com a humildade, né? De perceber esse lado nosso, conectado com a sombra, e acolher esse lado, e conforme a gente vai olhando para esse lado e vai acolhendo, mais ele vai se transformando em luz, né? Mais a gente vai conseguindo ter auto-amor, ter autocompaixão. Então, a palestra é bem assim, ele dá um pulo do gato, né, para a gente conseguir isso. Então, aí ele começa: saudações, meus queridos amigos, meus muito amados amigos, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Mais uma vez, uma sessão de trabalho chega ao fim. Mas cada fim é um começo, como cada começo é um fim. Os ciclos são infindáveis, ciclos após ciclos, como as ondas do fluxo infinito do rio da vida. Eu achei tão lindo isso, falei, eu vou levar para elas na íntegra. Se vocês fazem parte desse fluxo... peraí, deixa eu fazer aqui uma coisinha aqui diferente, para não atrapalhar a visualização. Se vocês fazem parte desse fluxo, cada vez crescem e se expandem mais em direção à unidade universal. Se o fluxo é interrompido por causa das suas obstruções, a força e a energia ficarão acumuladas em vocês e se tornarão em bloqueios. E os bloqueios significam dor e sofrimento. Então, é aquela coisa da leveza, né? De permitir que a coisa flua, né? A compreensão, o acolhimento, a aceitação. Não é botar panos quentes nem passar a mão na cabeça, mas é justamente olhar o que está acontecendo e acolher o nosso possível. Em todo começo e fim de cada sessão de trabalho, eu lhes dou uma visão geral, um mapa que lhes proporcione algo como a visão do voo de um pássaro, na fase que deixaram para trás, e os torna aptos para a fase seguinte. Essas fases não estão divididas de forma rígida e exata, e nem podem sê-lo, porque elas sempre se interpõem. E aí ele fala também que para você entrar numa nova fase, é importante você ter consciência daquela outra que você já venceu. Apesar delas serem misturadas, você tomar consciência aonde você está pisando e olhar um pouco para trás e olhar o seu caminho, né? O seu caminho já percorrido e honrar tudo aquilo, toda a energia que você despendeu, né? As lágrimas, né? Às vezes a gente até sofreu, né, com isso, mas foi um sofrimento que valeu a pena, que nos libertou, nos livrou daquele sofrimento que era contínuo, né, daquele mal-estar, né, que quando você toma consciência, você vai se libertando. Então, as fases anteriores, aptidão, a gente aprendeu a ter a aptidão de encarar atitudes negativas, os erros, as nossas distorções, ou seja, olhar para as nossas máscaras, para a autoimagem idealizada, para as imagens, né? Tudo isso. A gente olhou para tudo isso. Foi o início da transformação da substância da consciência e das energias negativas em positivas. Então, a gente entrou em contato com fragmentos nossos que estavam
perdidos, fragmentos de alma, e a gente pôde incorporar muita coisa nesse tempo que a gente está nesse trabalho, né? Os frutos do seu árduo trabalho nessa primeira fase desagradável estão começando a amadurecer. Então, esse amadurecimento é quando você consegue se abrir e vislumbrar realmente o seu eu real em ação, né? Só depois que a negatividade surge na superfície, que ela é revelada e aceita, e quando se assume a inteira responsabilidade por essa negatividade, é que se torna possível a transformação da energia negativa e da consciência. Essa transformação da energia só é possível com a transformação da consciência. Então, a gente a gente tem feito bastante isso nas nossas meditações, né? A gente entra em contato com a dor, consegue compreender por que que aquela dor está ali, consegue acolher o nosso eu inferior, né? O nosso pequeno eu, dar colo para essa criança ferida e aí tomar consciência, acolher e aí ver toda a verdade, ver que a gente não é só isso, e aí a gente começa a transmutação. Quando se trata da sua verdadeira grandeza, você se torna, você quando está, né, nessa coisa dessa minusvalia que o nosso ego nos coloca, a gente não consegue lidar com a nossa verdadeira grandeza. A gente se sente inibido, envergonhado e até mesmo amedrontado, se impedindo de ser aquilo que a gente já poderia ser. Ou seja, a gente se impede de ser aquilo que a gente já percebe que já é, né? Então, essa vergonha da nossa própria luz se dá por causa disso, que a gente ainda está preso ainda nos ditames da autoimagem idealizada, né? De querer ser mais do que a gente já é. A etapa seguinte é justamente a afirmação do seu próprio eu e a afirmação da sua grandeza, a autopermissão para ser exatamente aquilo que você é. E cada pessoa é diferente. Se você vê hoje em dia, né, pela íris, cada pessoa tem a íris diferente, as impressões digitais diferentes. Então, cada pessoa tem uma energia diferente, cada pessoa tem um propósito diferente, e nunca a gente vem sem capacidade de realizar esse propósito. Porque se a gente tem esse propósito, é porque a gente tem condições de realizar ele em algum momento. Se somos todos Deus em essência, então o que nos impede de manifestar a nossa própria grandeza? Nossa dificuldade de transcender o ego, o pequeno eu. E com isso a gente impede a fusão do pequeno eu com o eu maior, que é o nosso eu superior, o nosso eu real. Então ele fala que dentro da gente tem um anjo e tem um demônio dentro da gente, que são faixas. Eu uma vez tive um insight numa meditação que o demônio dentro da gente é uma faixa vibratória muito densa e o anjo é uma faixa vibratória muito elevada, mas os dois são partes nossas, né? A nossa luz e a nossa sombra, que simbolicamente a gente fala que é o nosso anjo e o nosso demônio. Apesar de terem as esferas angélicas, né? Ter os anjos protetores, ter os seres de luz, né? Mas a gente tem esse anjo dentro da gente e esse demônio. No interior de cada demônio dorme um anjo, totalmente desejoso de se mostrar. O pequeno ego exige em querer se colocar acima dos outros, em querer a admiração dos outros, em querer se comparar e competir com os outros,
e então submetê-los e provar que é superior a todos. E aí o guia fala muito sabiamente, né? Que só o desejo de me colocar acima dos outros é porque me sinto um nada. Senão, não precisaria forçar nada, né? Que é justamente o nosso eu real, o nosso eu maior, não tem esse tipo de exigência. Essa exigência pertence à autoimagem idealizada, né? A consciência de Deus nunca força o reconhecimento. Ela própria se reconhece e é suficiente em si mesma. No nível da consciência divina, sua e da outra pessoa, nunca tem um conflito. Então, é interessante a gente observar, por exemplo, se a gente está discutindo com alguém, ou está muito zangado, uma coisa assim, a gente observa como é, o que a gente sente no nosso corpo, e como seria se a gente tivesse conectado com o nosso eu maior? Como seria, assim? Sem hipocrisia, né? Mas como seria, né? Essa compreensão maior, né? De que ninguém é perfeito e coisas assim. O que gera o conflito é o estado de separação, o estado de cegueira e limitação do pequeno ego. O ego, ao separar-se, né, porque ele quer ser maior, então ele se separa, ele não faz parte do todo, quer ser o melhor, né? Então, ao se separar, já se divide e entra em conflito consigo mesmo. Ele se contradiz. E aí entra em ação, né? A tríade da vontade, né? A vontade, no caso da obstinação, né? O orgulho e o medo, que é aquela tríade da, dos atributos divinos desalinhados, né? A consciência divina do eu maior não traz conflito, não há uma corrente de força, há justamente o reconhecimento e a autossuficiência em si mesmo. Outra obstrução que impede a realização da sua própria beleza suprema, de sua grandeza e do seu gênio singular é o medo de que ainda exista um mal interno. Então, a gente fica com muito medo desse mal que a gente não compreende e que a gente acha que ele existe aí dentro e que a gente não quer que o mundo veja de jeito nenhum. E muitas vezes a gente também não quer ver. E o medo desse mal interior e a negação desse mal fazem parte desse muro de obstruções. O medo é uma obstrução maior do que o próprio mal, né? O demônio interno, inicialmente, era um anjo. O demônio, na verdade, é o seu medo. E o medo é a culpa pelas formas odiosas, malvadas, cruéis da mente, dos sentimentos e, portanto, sempre em alguma medida também se expressa na ação. Né? A gente está aqui no planeta Terra para poder se trabalhar, para poder ver o que tem aí para ser olhado, reconhecido, compreendido, acolhido e aceito. E aí então acontece a magia da transformação, porque entra o amor, né? E só o amor consegue dar solução para tudo, né? O amor verdadeiro. Apenas quando essa culpa é enfrentada, quando a dor que ela provoca não é rejeitada, mas é plenamente vivenciada e percorrida por inteiro, será possível se desfazer dela e do medo. Então, o anjo se revela.
A gente já consegue ter lampejos do anjo. Todo mal originalmente foi bem e continua sendo em essência. Sempre que houver medo, o orgulho do ego estará presente. Ele é o reflexo da cegueira, da negação sobre a natureza do mal em você. Todo demônio, em essência, foi e continua sendo um anjo. Ao não negar e, ao contrário, aceitar o mal, o anjo se revela e resgata a vigorosa vitalidade que estava paralisada, rígida, na tentativa de evitar o mal, né? De esconder o mal. Ninguém pode afirmar seu direito inato, sua singular recriação à vida, corajosamente, não travar conhecimento com seu demônio interior e expô-lo abertamente. Apenas dessa forma vocês conseguirão conciliar os opostos, as dualidades. Cada dualidade, cada oposto mutuamente excludente que vocês percebem como um impedimento é sinal que vocês ainda estão divididos. Há uma cisão de algo que se encontra no mais profundo da sua consciência. Então é interessante olhar, né, para essa dualidade e descobrir qual é a cisão aí, né? Vocês estão divididos pelo medo, pelo orgulho, pela vontade do ego, que é a obstinação, pela ignorância, pela ganância e pelo ódio. Mas esses mesmos aspectos podem ser totalmente revertidos. O medo se tornará fé e confiança, o orgulho se transformará em humildade, a vontade do ego se transformará numa atitude de doação, de companheirismo, com um jeito flexível, elástico e maleável, e finalmente sintonizada em um ritmo de vida que flui sem rigidez, sem nada que lute contra ele. A ignorância se tornará capacidade de se colocar atento, perceptivo, compreensivo e sábio. A ganância se tornará um tipo especial de confiança e lhes permitirá alcançar e conhecer a abundância que lhes é devida em todos os aspectos. Né? Lembra que na palestra passada a gente falou da abundância de saúde, a abundância de beleza, a abundância de recursos materiais, né? De estar num trabalho que a gente goste, de a gente poder se dedicar a algo que a gente goste, a abundância financeira, né? Todos os tipos de abundância. Mas a principal é a abundância em que você confia na força da vida, na força do universo, na força do amor. E vocês terão abundância ao passo que a ganância lhes parecerá ridícula. O ódio se tornará seu poder de amor. Então, quanto mais forte o demônio, mais forte é o anjo. A força de um é a mesma força do outro, em essência, é uma coisa só. Então, eu queria ver um pouquinho assim, se vocês têm dúvidas. Esse negócio de falar que numa parte é um anjo, na outra parte é o demônio, né? Na verdade, tirando esses símbolos, né, é você mesmo, né, que tem uma essência e tem uma parte que é o ego que você usou para se defender, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, a gente Todo precisa dele. mundo tem. E aí você
Você pode passar a vida e não tirar esse ego, não ultrapassar ele, né? E, mas aos poucos, eu acho que o que acontece mais é a pessoa vai amadurecendo, ou muita gente se dedica a esse negócio de caminho espiritual, de se conhecer, né? Nós aqui, né? Nós estamos aqui fazendo isso, né? Uhum. E aí a gente vai conseguindo, aos poucos, mas às vezes assim fica cego, você não sabe o que precisa de acontecer. Ontem aconteceu uma coisa assim, de eu ficar numa reunião que eu estava, eu não vou contar. Você quer que eu pare a gravação? Não, não preciso de contar, não preciso, tem vergonha. É? Mas não, eu não fiz nada, foi tudo na minha cabeça, é Eu vi que tua tudo. voz mudou. Eu vi que tua voz mudou, que você ficou mexida. Não, eu não, quando eu comecei a falar, eu não pensei em contar. Sim. Eu não sei, talvez fosse bom, mas eu não quero, eu acho. Mas aí a reunião Vontade. toda, Você fica à eu vontade. passei angustiada. Hã? Você fica à vontade, se você quiser contar. Ah, eu Eu paro a fiquei gravação, você angustiada. E depois acabou, eu continuei assim e tal, e só hoje é que eu percebi, né? Percebi que é uma coisa, é um lado meu. Então, foi bom porque eu consegui, porque foi tão ruim, sabe? Que é o quê, né? Você pergunta. E aí eu percebi que é uma coisa, né, que eu insisto, que eu quero e tal, e não é para ser assim. O lugar é outro. Então, se eu me livrar dessa energia, sabe, vai ser muito bom. Vai ser só isso. É uma coisa meio simples, de grupo, de pessoas. sim, é simples, mas mexeu com você, você ainda deve estar magoada ou sentida. Mas ninguém fez nada, fui eu mesma. Sim, mas é assim mesmo. É. Vezes, por exemplo, eu estava lá em Floripa e aí a minha filha contou uma coisa da infância dela e aí que não tinha sido legal, mas ela contou achando engraçado, sabe? E aí eu fui lá no meu perfeccionismo. Pensei, poxa, como é que eu permiti acontecer isso, né? Foi uma coisa boba, foi uma bobagem, né? Mas eu fui no meu perfeccionismo e me aborreci com isso. Eu disfarcei na hora, porque tinha outras pessoas. E aí eu fiquei assim, depois eu fiquei refletindo nisso, e aí eu pensei assim, pô, eu tô super perfeccionista com isso. Que coisa, não precisa. Mas se Uma mãe você. tão ruim, né? Ela não tinha tanto amor por mim, né? E aí eu fui conversar com ela, né? O que que ela sentiu quando aconteceu aquilo com ela. E foi um negócio que ela subiu no cavalo e caiu, e eu nem vi, nem fiquei sabendo, sabe? Uma coisa assim desse tipo. E aí eu falei para ela, mas é assim, esse tipo de coisa assim, eu fico tão mexida, né? Eu fico achando que eu não fui uma mãe que prestei atenção, né? Eu tinha 5 filhos, né? Não conseguia ficar olhando só para ela, era o capeta em forma de gente. E aí eu. Olha o capeta aí. E aí eu fui no meu perfeccionismo. E aí ela falou assim: não, mãe, você não foi mamãe. Para mim foi bom. Foi bom ter liberdade de ter minhas experiências, sabe?
E aí você vê como uma bobagem, uma coisinha. Ela falou aquilo brincando. Ela não falou aquilo para me recriminar, nem dizer que eu não prestei atenção nela, sabe? Você vê como é que é a cabeça da gente, como é que o eu inferior, ele aproveita qualquer chance para te derrubar, para tirar você daquele estado bom, né? Você às vezes É. estava com umas pessoas que você gosta e alguma coisa fez, te deu aquele remeleixo assim. Foi lá na ferida, cutucou. A Paulinha dentista, né? Foi lá assim, Cari, tá dói? Fio ferro. Quando a gente percebe uma situação como essa, em algum momento, ou com familiares ou amigos, que você percebe que a gente tem uma reação ou um sentimento assim, o que deve fazer na hora? É se calar e pensar, ou deixar para pensar depois, ou expor o nosso sentimento? Qual será a melhor opção? Ah, depende das pessoas. Tem gente que não vai entender nada, vai achar que você tem que ir para o psiquiatra. A melhor coisa é você perceber o corpo. Você percebe a sensação corporal, geralmente dá um frio, dá um calor, dá alguma coisa em algum lugar do corpo. Aí você guarda aquela sensação para você trabalhar depois. Porque às vezes você está em grupo, a não ser aqui, né? Se der em vocês, vocês aproveitem e me exploram para eu ajudar vocês a se trabalhar. Porque eu estou aqui para isso, né? É o que Entendi. realmente me realiza. E então, aí você volta para aquela sensação, volta para aquela cena, na hora que você estiver sozinha, vai para a sensação do corpo. O que está acontecendo comigo? Que dor é essa? O que é essa emoção? Aí você aceita de você estar com aquela emoção, que aí a defesa não se instala. E aí você vai tentando descobrir, vai puxando, que nem quando você pesca, você vai puxando o anzol, e aí vai vindo de onde vem aquilo, né? E muitas vezes aquilo vem de longe, né? Vem de longe. É. O difícil é descobrir, né, de onde vem. Por isso que existem terapeutas, né? Mas a gente não está sempre com terapeuta, né? Não, mas aí é legal você perceber e explorar o tanto que você der conta, porque às vezes a gente não dá conta, às vezes a defesa é grande, joga a gente para retirada, ou deixa a gente de mau humor, aí a gente muitas vezes está de mau humor por causa de uma outra coisa e está brava com outra pessoa, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem a ver com alguma coisa sua que precisa olhar. Porque essas emoções, elas são tesouros, sabia? É, na verdade, é. São verdadeiros tesouros. É seu Mas corpo às dizendo: vezes olha, olha, olha. você só sente o mal-estar e tal, e é negro, né? Quer dizer, você não consegue pescar nada. Mas Sim, mas é depois porque dá ansiedade de saber. Não tem ansiedade, aceita que você está com aquele mal-estar e acolhe sua criança, seu eu é, inferior. Tudo bem, você é parte de mim, você é meu demôniozinho de estimação. Vem cá, filhinha. Estou brincando, né, gente? Mas, é, mas tem que levar na leveza mesmo. Porque se você levar na ansiedade de saber, fica tudo preto, você não consegue ver nada. Se É, você é, deixar, você não consegue ver nada, saber nada. Você vai para a defesa. a coisa escapa, a coisa escapa, mesmo que você. Tem. Você, a maioria das vezes, escapa Mas já dessa. escapou mais, né, Patrícia? Já escapou mais. Eu acho que você vai ficando mais velho, né? Aí vai diminuindo o tempo que você tem para tirar algumas coisas e tal, e melhorar um pouco, né? Sim. Você quer isso também. E depois você sofre. Mas Às não é, vezes não é você porque fica você está ficando mais batendo. velha, Patrícia, é porque você está conseguindo se olhar mais. Você vê que Eu você não já estou gaguejou, nesse. nunca mais você gaguejou. Eu estou te interrompendo de propósito.
E estou vendo que você nunca mais gaguejou. Mas acho que isso não é da minha vida, não. Mas eu talvez agora esteja menos. Muito menos. É, Né? Você fala à vontade, você está mais liberta, você está outra pessoa. é, E é isso que te permite olhar. É isso que o guia fala nessa palestra. É aí que quando você se permite olhar e ver que tá tudo bem, eu tô em treinamento, eu estou em evolução, né? Botar um crachazinho assim, em treinamento. Eu estou em evolução aqui na Terra. Tudo bem eu ter raiva, tudo bem, né? Eu ficar sentida, eu ter mágoa, eu querer ser reconhecida, ou qualquer coisa no gênero, ou eu querer ser perfeita, tudo bem eu sentir isso agora, mas vamos ver de onde vem. Mas e quando é e tudo bem, por exemplo, a gente estar num momento triste? Eu estou falando isso porque eu tive isso há uns 2, 3 dias. Eu estava com uma tristeza e, e eu não sei explicar por quê, sem motivo assim aparente. Quando a gente se sente nesse momento, como é que a gente tem que trabalhar isso na gente? Ah, É você, só. vou dizer o que eu faço comigo. Se eu Ah, estou triste, eu deito na minha cama, pego no meu travesseirinho bem gostoso, pego um outro travesseiro bem gostoso, pego mais um, ponho nas minhas costas e fico ali sentindo a tristeza. E aí, depois que eu sinto a tristeza, aí eu me pergunto: por que que eu estou triste? O que está acontecendo? Qual a minha necessidade? E aí a coisa vem. Mas eu demorei muito tempo até chegar nesse ponto. Por que os travesseiros? Para te aninhar, para você sentir que você está acolhida, né? E aí esse travesseirinho aqui é como se fosse você está se abraçando, se acolhendo. Tá tudo bem ficar triste. Eu posso sentir tristeza e não morrer. você A solta o gente, corpo, deixa ele pesar, né? Um relaxamento. Mesmo que naquela hora não venha nada, te acalma e em outro momento pode começar a surgir e tal. isso, às vezes você está lavando uma louça, que é um negócio mecânico, né? Vem o insight. Às vezes você está caminhando. Para mim, dava muito quando eu dirigia. Eu tinha vários insights quando eu dirigia, porque você está ali, né? Com a, com a mente quieta, né? A intuição vem. eu lembrei que eu sonhei com meu avô É? Ah, e isso. ele já faleceu há muitos anos. E eu não lembro direito o sonho. Mas a minha avó, que ainda está viva, é engraçado, né? Eu perdi meu pai e minha mãe, minha avó está com 94 anos, está viva, lúcida. Só que a minha avó estava no sonho também. Falei, ih, meu Deus, será que está chegando a hora dela? Eu fiquei pensando nisso, né? Ele era marido dela? Ele era marido dela, mas ele estava com aparência bem mais jovem do que quando ele morreu, sabe? E ela estava como ela é hoje? Estava Você... diferente também, estava diferente, não estava exatamente com a idade dela de hoje, não. Isso aqui é estranho, né? Ela está com Alzheimer? Não, a lúcida. Lembra de tudo, tem a memória melhor que a minha. Nossa, que legal! É, Muito legal me isso. liga todo dia. É. Olha, É, fofa. Deve adorar você, né? Hã? eu fui a primeira neta, né? Então, a tristeza pode vir daí, né? Achar que ela vai morrer, É, só se foi isso. mas pode ser outra coisa também. Vale a pena pesquisar. Não tenha É, medo dos seus sentimentos. A solução é sentir. Eu tenho... mas como é que eu pesquiso? Lembrando memórias? As coisas vêm. Na hora que você foca no sentimento e foca no corpo, aquilo é como se
os hindus que falam isso muito bem, né? Que chamam de essas sensações corporais são samskaras.